Olá, quinto ano! E aí, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre a nossa área de conhecimento de ciências humanas no componente curricular de geografia. Vamos fazer um link sobre as informações que a gente trabalhou na aula passada? Então, nós iniciamos o nosso primeiro capítulo na página 176, né? Lembra da página? Da página 176. E nessa página, ela vem falando sobre as cidades e suas funções. Lembra que eu falei, eu citei alguns exemplos, e eu citei o Rio de Janeiro como exemplo de como as pessoas enxergam o Rio de Janeiro, né, como uma cidade turística. Porém, o Rio de Janeiro também tem uma grande influência na questão industrial, uma cidade industrial, mas nós temos cidades de todos os tipos. Então, é muito importante que nós possamos conhecer essas diferenças e as características das cidades do nosso país, tá bom? Aí nós vamos lá, voltando, virando a página para a página 178. Nós falamos também um pouquinho sobre a cidade lá, né, que fala da Zona Franca de Manaus. Nós também falamos sobre características de cidades de comércio, prestadoras de serviço. Nós falamos sobre cidades religiosas. Então, nós falamos assim, num sentido de que cada cidade tem uma característica diferente, não é verdade? Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos então lá para a página 180, tá bom? Vamos lá. Na página 180, olha que interessante aqui para vocês verem uma coisa. Olha aqui. Ó, são duas imagens de locais diferentes, porém, olha como é interessante isso aqui. São dois lugares, duas cidades com estruturas diferentes de construção. Inclusive, essa primeira aqui, ó, essa primeira foto, tá vendo aqui? Vocês observam que é uma multidão de pessoas que estão numa montanha e aqui é uma multidão de pessoas que está em uma cidade. E aí, aqui, a primeira cidade é o Monte Arafat, um grupo de ponto sagrado visitado em Meca, na Arábia Saudita. Ali é um monte onde as pessoas se reúnem para fazer as suas orações e as suas adorações. E a segunda cidade, que você viu aí embaixo, milhões de pessoas dentro e fora de uma grande mesquita em Meca. Então, é a mesma região, porém com cidades diferentes, com diferentes manifestações religiosas. Uma lá na montanha e a outra na cidade, no mesmo lugar, tá bom? Por quê? Como o nosso Rio de Janeiro, nós temos aqui dentro do Rio de Janeiro, lembra que eu falei várias cidades? Nós temos o município do Rio de Janeiro, que é uma cidade, nós temos Caxias, que é outra cidade, nós temos Angra dos Reis, que é outra cidade, Paraty, que é outra cidade. Nós temos várias cidades dentro do mesmo estado e essas cidades têm características diferentes e é isso que a gente vai descobrir ao longo do nosso período aí do segundo bimestre, tá bom? Vamos lá? E nós temos também, que foi falado muito no bimestre passado, as cidades históricas. Nós temos muitas cidades históricas. O que isso quer dizer, Tirene, cidades históricas? Cidade histórica é toda aquela primeira cidade que foi construída lá no início da colonização, do período imperial, e que ela foi tombada pelo aquele órgão que eu expliquei lá no primeiro bimestre, que é o IPHAN, né? Instituto de Patrimônio Histórico, né, Nacional. E esse órgão ele é responsável para preservar a história do nosso país. E aí elas são chamadas de cidades históricas. Aqui pertinho da gente
Tem Paraty, que é uma cidade histórica muito linda, muito interessante, que ela está do mesmo jeito que ela foi construída desde o primeiro momento. Inclusive tem muita história lá, porque aquelas pedras das ruas de Paraty, elas foram colocadas por escravos, tem características diferentes nas construções das casas, e essa é uma cidade bem pequenininha aqui no Rio de Janeiro, porém ela é uma cidade histórica. Pesquisem sobre cidades históricas e quando vocês tiverem oportunidade, vão conhecer, tá bom? Além de Paraty, nós temos em Minas Gerais muitas cidades históricas. Nós temos Ouro Preto, nós temos Tiradentes, nós temos cidades históricas espalhadas por todo o território do Brasil, tá bom? Então, o que acontece, né? Pra gente poder entender um pouquinho, até porque eu falei, né, nós temos vários tipos de cidades. Então aqui no livro de vocês vão ver que tem aqui cidades portuárias, cidades turísticas, cidades universitárias, cidades dormitório, cidades de múltiplas funções, que nós falamos muito na aula passada. E nós temos aqui uma atividade que é o Mão na Massa. E o Mão na Massa vem trazendo aqui o seguinte, vamos lá? Número 1. São exemplos desses tipos de cidades, aquelas que são sede de governo do estado. Assinale a alternativa correta, o tipo de cidade descrita. Então, aí, vocês têm que entender o seguinte. Aquela cidade que... Lembra que a gente falou que tem aquela cidade que fica a prefeitura, as sedes, né, lá da federativa da justiça, que tem o governo. E essa cidade, ela é dominada, o nome é qual tipo de cidade? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Aqui tem quatro cidades diferentes. Ela é industrial? Ela é comercial? Ela é uma cidade de polo administrativo ou ela é uma cidade histórica? Essa cidade é de polo administrativo. Por quê? Porque ela é uma cidade que as sedes do governo ficam localizadas nela, tá bom? Quais benefícios a instalação de indústrias pode trazer para as cidades industriais? Porque assim, se eu fosse ler para vocês as características de cada cidade, nós iríamos gravar inúmeros vídeos. Então é importante que você possa ler as características de cada cidade para você responder suas atividades. E nessa pergunta do número 2, que pergunta qual é o benefício de uma instalação de uma indústria numa cidade, qual que você acha? Porque essa resposta ela é interpretativa. Qual a importância? Ela gera emprego, ela gera movimento econômico, ela gera crescimento. Então tem muitas características importantes e vocês podem, além de dar a sua interpretação, vocês podem ler o texto e acrescentar a resposta, tá bom? No número 3, complete a tabela com os dados que estão faltando. Então vamos lá? Tipo de cidade e características. Cidade universitária. Qual a característica de uma cidade universitária? Pesquisas. Cidade portuária. Qual é a característica de uma cidade portuária? Importação e exportação. Cidade portuária é onde os navios param para poder receber as cargas e entregar as cargas para irem para outro lugar. Então é chamada cidade portuária. E a importância é importação e exportação. Cidade histórica, qual é a importância? Cultural. Por quê? Lembra que eu falei? Para preservar a nossa história, a nossa cultura. Isso é muito importante. Cidade religiosa. O que essas cidades geram?
essas cidades geram economias. Por quê? Porque elas se movimentam de forma turística. Então as pessoas vão lá e elas vão para poder fazer as suas preces religiosas e elas movimentam a economia daquele lugar. Então é uma cidade econômica. Lá no textinho sobre essa cidade tem essa característica. E na cidade dormitório, qual é a função da cidade dormitório? Lembra que eu falei que às vezes a pessoa mora numa cidade e trabalha em outra? E o que você faz quando você chega em casa se você mora numa cidade e trabalha em outra? Você acaba dormindo, só dormindo. Então, essas cidades é chamada de cidade dormitório, quando você precisa trabalhar e só dormir naquela cidade, tá bom? É muito importante que vocês saibam que existem cidades de todos os tipos e características diferentes. E isso tudo se dá à influência do desenvolvimento cultural, político e econômico do nosso país, tá bom? E eu vou deixar para você, além da ficha de atividade número 2 para você fazer, além da ficha de atividade número 1 para a gente fazer, que a gente vai fazer no próximo vídeo, na página 97 e 98, tá bom? Beijos, até o vídeo de atividades, fichas de atividade 97 e 98.